irmãs e meus irmãos. Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, euzinha. Não tenha medo, tenha paz. Agora tem caneca e agora tem plantinha que eu ganhei da Raquel. Não tenha medo, tenha fé. Tá vendo? E vamos abrir aí no Evangelho de João, capítulo 1, tá bom? João, capítulo 1. E aí, agora lá no final, eu dou bom dia pro pessoal aí, tá bom? Muito bem. Eu já falei sobre isso aqui, uma live, mas não custa nada retomar. De repente você não assistiu essa, e você que já assistiu, é bom que você vai lembrar. Existe um autor que eu gosto bastante, um autor católico, é um padre, Raymond Brown, tá? Ele tem um livro, eu não tenho esse livro, tá? Eu não tenho esse livro. O Raymond Brown, ele tem um livro chamado A Comunidade do Discípulo Amado. E esse livro é uma referência para quem gosta de estudar Evangelho de João. Inclusive hoje eu estava procurando um livro aqui que eu tenho sobre o Evangelho de João e eu não achei. E eu acredito que eu tenha emprestado a um aluno que fez o TCC lá no seminário onde eu trabalho, né? O César da Costa Filho, seminário da Igreja Metodista, aqui no Rio. E aí eu vou ter que ligar para o dito aluno para poder, né, devolver o livro, né? Lembrando, Simone, que eu já recebi os livros sobre Paulo e eu vou preparar um curso. Eu já tenho, na verdade, um curso preparado sobre Paulo. E aí, de repente, tô tentando fazer isso. Vocês que estão assistindo, é bom que eu já faço minha propaganda, né? Eu vou começar a preparar uns cursos online, gravado direitinho, porque agora eu já estou aprendendo, né? E como fazer, como editar também, estou começando a aprender. E aí fazer os cursos fechados, a gente faz um preço legal para aprender Bíblia, né? Então, já chegaram os livros sobre Paulo. Muito bem. E aí, sobre o Evangelho de João, o Raymond Brown, e depois tem uma série de autores, né, de estudiosos do Evangelho de João, que concordam com isso, de que o Evangelho de João foi construído a partir de camadas. Eu já falei isso numa outra live, então vou falar bem rapidamente. Então, João capítulo 1, tá? Do versículo 1 até o versículo 18, na verdade seria se não a última camada, seria uma das últimas camadas, porque é um texto extremamente filosófico, né? É o prólogo do Evangelho de João, e não tem nada a ver com o restante do Evangelho de João. Algumas coisas ele vai ligar com o restante, como eu li ali na King James, né? Porque a gente começa a perceber. Mas assim, a linguagem é diferente, tem uma série de coisas diferentes. Só que o que acontece no João capítulo 1, e a gente, do 1 ao 18, né? A gente vai falar do 1 ao 14, mas o contexto, vamos dizer assim, é do 1 ao 18, tá? E o que acontece? Então, quais seriam estas camadas da qual João, capítulo 1, versículo 1 ao 18, é uma, tá? Uma das camadas seria a camada dos ditos, tá? Os ditos de Jesus. Os ditos que o Evangelho de João, o evangelista, a comunidade que escreve, coloca na boca de Jesus. Então, eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, tô tentando falar na ordem, né? Eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, são 7 ditos de Jesus, né? Com essa expressão, eu sou o ego eimi, que remete a Êxodo 3. Hoje é aula, né? Hoje vai ser aula mesmo. A Êxodo capítulo 3, versículo 14,
quando o Senhor vai se apresentar a Moisés como o eu sou. Então, toda vez que no Evangelho de João, Jesus diz, eu sou alguma coisa, a questão para os judeus que estão ouvindo e vendo Jesus falar, não é o alguma coisa que vem depois, tá? Pão da vida, luz do mundo, a porta, o bom pastor, ressurreição e a vida, caminho, verdade e a vida, videira verdadeira. A questão é o eu sou. Porque aquele eu sou, Jesus está se dizendo Deus. E aí, por isso que em João 8,58, quando Jesus diz, antes que Abraão existisse, eu sou, ego eimi, ali é o ápice do negócio, e diz lá o quê? Que o judeu, quem está assistindo, pega pedra para atacar em Jesus. Porque você está dizendo o quê? Que você é Deus? Que você é aquele lá que falou com Moisés e disse que ele era o eu sou? Só que lá está no hebraico, né? E aqui a comunidade escreve em grego. Só que o que a gente sabe, né? Pelos estudos arqueológicos, pelas questões arqueológicas de linguagem, Jesus falava aramaico. Então, quando Jesus diz eu sou, na verdade ele está dizendo, né? Lá, tá? Lá do Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Então, informação pra caramba, né? Vai, processa. Né? E aí, o que acontece? Dá um tempo pra você respirar e eu beber água. Vamos lá, encher a caneca. Porque o meu objetivo aqui não é demonstrar para você que eu tenho um montão de conhecimento, né? Que eu estudei 20 anos isso praticamente, continuo estudando, mas o objetivo aqui é você entender isso, tá? Então, vamos lá. Então, uma camada é essa, dos ditos de Jesus. A outra camada é a camada dos fatos que se relacionam com esses ditos. Então, vamos lá. Quando Jesus diz, né, eu sou a ressurreição e a vida, no João capítulo 11, versículo 25, qual é o fato que está ligado a isso? Ressurreição de Lázaro. Quando Jesus diz, em João 6,35 e João 6,48, porque ele fala nos dois versículos, eu sou o pão da vida. Qual é o contexto? Teve multiplicação dos pães. Tá vendo? Quando Jesus diz, em João 8,12, eu sou a luz do mundo, qual é o fato que está ligado a isso? É o início do João 9, quando um cego de nascença vai ter luz, vai passar a enxergar. Aquilo que era trevas, agora vai passar a ter luz, porque ele vai passar a enxergar. Tá percebendo? Então é isso. Então, segundo lá o Raymond Brown e todo o grupo que vai junto com ele nessa vertente, eu gosto dessa vertente, eu gosto de pensar nisso, de um evangelho que teve um trabalho enorme para ser escrito, né? Porque tem uma teologia muito forte no Evangelho de João. E eu estou com um projeto de fazer a tradução dos escritos joaninos, né? As cartas de João. Primeira, segunda e terceira carta e o Evangelho de João. E fazer uma tradução comentada, né? E também com a questão teológica e com a questão filológica, que a gente vai ver já, porque tem coisas da gramática grega aqui que são sensacionais e levam para a teologia do Evangelho de João. Por isso que eu acho que não vai dar tempo, né? E por isso que hoje essa aula tá meio no improviso, tá? E vocês estão vendo que eu não tô lendo roteiro, tô indo tudo no improviso. Então, o que acontece? Então, essa seria mais uma camada, tá? O Evangelho de João, então, os ditos e os fatos.
em cima desses ditos. Uma outra camada, agora sim, seria a vida e obra de Jesus. Ou seja, aquilo que Jesus vai fazendo, tá? E a última semana de Jesus, quando ele já vai, aquele momento ali da conversa de Jesus, quando Judas sai, João capítulo 13, a partir do versículo 31 até o João 17, tá? Ali pode ser uma outra camada, e tem ditos ali no meio também, tá? Tanto que no João 14 ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14, 6, e no 15, 1 ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. E depois ali já Jesus caminhando para a morte e depois a ressurreição. Isso aí é uma outra camada, tá? Tem mais, mas esse é o mais prático, das 4 camadas. E uma outra camada seria agora o prólogo do Evangelho de João, que vai do João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 18. Então vamos lá nele, você já está com a Bíblia aberta, tá? Só nessa brincadeira já foram quase 20 minutos, né? Brincadeira não, que isso é sério pra caramba. Muito bem. E aí, então, vamos agora examinar João capítulo 1, tá? Do verso 1 até o verso 14, primeiro, daí de repente faz outra live na sexta-feira que a gente vai até o 18, tá? Beber água. Beba água, Aline, beba água, vamos lá. Eu quero que você preste atenção numa coisa que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer um estudo exegético rápido, tá bom? Hoje tá legal, né? Pois é, já viu história, né? Agora vamos fazer um pouquinho de exegese. Vamos tentar desmontar esse texto aqui para você entender o que está acontecendo e aí você vai entender a questão da camada, tá? Uma coisa importante, já que a gente está falando de exegese, né? Quando a gente estuda uma coisa chamada... Vamos chamar isso de história redacional, tá? Vamos chamar isso de história redacional, ou seja, história da redação do Evangelho de João. Aí, então, a gente estuda essas camadas. E existe um elemento, vamos chamar assim, porque eu não posso chamar isso de pessoa, eu tenho que chamar isso de elemento, porque pode ser uma pessoa, pode ser um grupo, que se chama redator final. Quem é esse sujeito, né? Quem é esse elemento? Quem é esse expediente literário? O redator final é aquele que vai pegar tudo que está escrito e vai juntar. E vai costurar. Então, o que a gente tem do Evangelho de João é o que o redator final fez. Então, o que o redator final fez? Ele harmonizou. Ele harmonizou, por exemplo, os ditos. Eu sou o pão da vida com os fatos. Multiplicação dos pães. Tá? Eu sou a ressurreição e a vida com a ressurreição de Lázaro. Eu sou o caminho, a verdade e a vida com o discurso de Jesus de que ele está preparando um caminho para a gente chegar no Pai. Tá? João 14. Eu sou a videira verdadeira, esse dito com a questão de que a gente tem que permanecer nele, tá? Então, ele harmonizou isso. Ele harmoniza esses ditos e esses fatos com a vida de Jesus, tá bom? E ele vai harmonizar todos os ditos, os fatos, a vida toda de Jesus com João capítulo 1, versículo 1 ao versículo 18, onde vai dizer que esse Jesus era a palavra, era o verbo, era o Logos de Deus. Então, esse Jesus é uma palavra, lembra que eu falei da palavra cheia, né? Do sopro de Deus, que é o sopro cheio.
Então, essa palavra, esse logos, que em português foi traduzido como verbo, por que foi traduzido como verbo e não como palavra? Porque logos aqui é uma palavra que tem ação. É uma palavra que tem movimento. Não é um verbo de... Milady tá aí, né? E não é um verbo que significa estado. É verbo no sentido de ação. Por isso que João capítulo 1, versículo 1, você já deve ter estudado isso, ou já ouviu isso, tem a ver com Gênesis capítulo 1. Que vai dizer o que lá no Gênesis 1? Né? No princípio, criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia, e ali estava o Espírito de Deus, se movia sobre a face das águas, e logo depois vai dizer o quê? E disse Deus, quando haja luz e houve luz. Quando Deus disse Deus, o Logos, a palavra, saiu da boca de Deus e agiu. Deus disse, haja luz e houve luz. Né? E aí, como a doutora Rosana Alves lá fala, né, doutora, porque ela doutorado mesmo, que é a neurocientista, né, da igreja adventista, quando ela fala isso é muito engraçado, porque ela diz, pois é, então os neurocientistas, os cientistas, o pessoal da física quântica chegou a uma conclusão de que o universo surgiu a partir de um som. E aí ela diz assim, pois é, a gente que conhece Bíblia já sabe disso há muito tempo. Qual é o som? Haja luz. Saiu da boca de Deus. E esse som que saiu da boca de Deus é um som cheio. Porque saiu o som e esse som fez com que algo acontecesse. Haja luz e houve luz. O Logos, então, essa palavra, esse verbo de ação, entrou em ação e fez com que tudo acontecesse. E aí, João, capítulo 1, versículo 1, está falando isso. Quando saiu lá da boca de Deus essa palavra, esse verbo, esse Logos, isso agiu, isso aconteceu. Muito bem. Então... processo aí que eu beber água. É muito profundo. João capítulo 1 é muito profundo, tá? Esse prólogo aí. Só que hoje de manhã eu acordei com... veio isso no meu coração. Fala, né? Apesar de a gente estar em aula, na verdade eu tô fazendo com vocês hoje uma aula de seminário, né? Mas eu tô tentando ir bem claro. Se tiver dúvida, escreve aí na descrição. Tá? No seu comentário, e aí no final a gente tenta responder, né? Ou eu respondo depois, mas acho melhor eu responder aqui mesmo. Então deixa a sua dúvida aí, tá bom? Que aí eu termino um pouquinho antes e vou ler os comentários, certo? Muito bem. Então, para um pouquinho sobre essa questão do verbo, a gente já viu isso, que Jesus é a palavra cheia, né? É o verbo de ação. Portanto, se disse Deus alguma coisa acerca da sua vida, acredite nisso, porque isso vai acontecer, tá? Isso era a palavra na antiguidade. Quando eu estudo Homero, né? A Ilíada, a Odisseia, eu tô olhando para lá, tá ali na prateleira, né? Então, quando eu estudo Homero, a Ilíada, principalmente, que é a história lá da Guerra de Troia, isso fica muito claro. Primeiro livro do Samuel, capítulo 17, lá, o Davi com o Golias. Isso fica muito claro. O que era a palavra na antiguidade? A palavra era ação. Quando o Golias, né, diz para o Davi, olha só, lá o capítulo 17, né, você vem comigo contra mim com pau, com pedra, eu sou um cão, por acaso você vem comigo contra mim assim, eu vou arrebentar contigo.
quando Golias está dizendo isso, ele vai fazer isso mesmo. Aí o Davi diz o quê? Você vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou acabar contigo. Isso fazia parte, isso está em Homero, tá? Isso está em Homero. A questão da luta do corpo a corpo, antes de um guerreiro ir contra o outro, ele falava o que ia fazer com o outro, fazia parte. Hoje tem isso lá no boxe, né? Os caras, quando vai começar a luta, você percebe que um fala alguma coisa para desmontar o outro, por causa da força da palavra. E essa palavra vai acontecer. Então, é isso que está acontecendo aqui em João, capítulo 1. Desculpa. É isso que está acontecendo no Gênesis 1, tá? Então, não é igual hoje. Vamos fazer um exemplo prático. Antigamente, um pouquinho antigamente, você pode ter sido criado assim, né? Quando a mãe dizia assim, eu vou arrebentar você, eu vou bater em você. Ela batia mesmo. Não era igual as mães de hoje que falam assim, olha, eu vou te bater, eu vou te bater. E não bate na criança. Aí a criança diz, só fala. Sabe o que pode acontecer? Quando essa criança crescer e que ela ouvir Deus falar com ela, olha as estruturas. Ela ouvir Deus falar, tá só falando, não vai fazer. Pois é. Então, o Deus que fala é o Deus que faz. Que fique isso muito claro hoje, né? Se não vai ter lição, hoje essa é uma lição que você tem que guardar. O Deus que fala é o Deus que faz. E aí, quanto mais você lê essa palavra, e você vai vendo o Deus que fala, e você vai percebendo que esse Deus que fala é o Deus que faz. Lembra do Isaías 61? Eu falei lá do Isaías 61, 7. Né? Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. E em lugar da afronta, exultareis na herança recebida. Deus falou e Deus fez. E eu até falei com vocês que eu me emocionei que muito tempo eu já amo essa palavra e eu cria nessa palavra pela fé. E Deus está fazendo agora. Em lugar da minha vergonha, tendo dupla honra. Então Deus faz. Eu não sou melhor do que você que está desse lado aí. E você pode fechar o olho agora um pouquinho e lembrar das coisas que Deus já falou que ia fazer na sua vida e já fez. E isso tem que alimentar, precisa alimentar a tua fé todos os dias e alimenta a minha fé todo dia. Por isso que eu tô em pé aqui hoje falando contigo, tá? Bom, então vamos fazer o exercício, vamos fazer o exercício exegético. Olha só, leia comigo, tá? Vou fazer isso contigo só pra gente fazer esse exercício primeiro e depois eu volto, a gente vai devagar e vai falando. No princípio era o verbo, vou fazer aquela leitura escorreita, né? Aquela leitura direta. Vou tentar, porque toda vez que eu falo que eu vou fazer isso, eu paro para explicar. Mas vou tentar, só para você perceber. O que o redator final fez aqui, no João capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14. Depois a gente vai ver o que ele fez depois na outra live. Ó, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Vai percebendo as palavras que se repetem também, tá? Análise retórica. Portanto, verbo, Deus, Deus. Ele estava, João 1:1 é o que eu li. Agora João 1:2, capítulo 1, verso 2. Ele estava no princípio com Deus. Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Análise retórica, antítese, coisas contrárias. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Todas as coisas, nada. Verso 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Vida, luz.
A luz resplandece nas trevas, luz, trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Até aqui, o autor está falando de quê? Do verbo. Quem é o verbo? Onde que ele estava? O que que ele fez? A vida estava nele. A vida era a luz resplandece nas trevas. O que que ele foi fazendo? Ele foi costurando conceitos. Portanto, verbo, Deus, vida e luz. Percebeu o caminho? Aí, isso foi até o versículo 5. No versículo 6, ele começa a falar de um homem enviado por Deus. Mudou completamente. Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Esse veio como testemunha para testificar a respeito da luz. O que ele está fazendo? O que o redator final está fazendo? Está costurando, apresentou João. Esse João aqui é o Batista. Eu já falei isso para você, né? Batista não é sobrenome. Batista é o que ele fazia. Não é, no original, não é João Batista. É João o Batista. Ou seja, João o que batizava. Tá bom? Hoje é aula mesmo, né? Então, vamos. Então, ele vai costurar o conceito da luz, que ele falou até o versículo 4 e o versículo 5, com agora a vida do João Batista. E aí vai usar a palavra luz várias vezes. Ó, o João Batista, veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, o Batista, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. Quem é a luz? É o Verbo, que era Deus, que era a vida, que era a luz. Aí, ele pegou o versículo 6, 7, 8 e 9 e falou de João Batista. Olha o que vai acontecer no versículo 10. Você que está com sua Bíblia aberta. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. O que aconteceu, gente? O escrito sobre o verbo foi do versículo 1 até o versículo 5. E foi retomado no versículo 10. Então, já que a gente está em aula de seminário, o que os estudiosos falam? O redator final pegou esses versículos aqui, 6, 7, 8 e 9, e enfiou esses versículos, vamos dizer assim, para ficar bem claro, inseriu esses versículos no meio do discurso sobre o verbo, para que quem lesse começasse a entender que o verbo era Jesus. Porque o João Batista vai falar acerca de quem? Da luz que é Jesus. Então, dizendo, ele não era a luz, mas ele veio para testificar da luz. E o João Batista vai aparecer onde? Se você está com a sua Bíblia aberta, vai aparecer em Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19. Vai começar o discurso do João Batista. Entendeu? Então, o que os estudiosos dizem? Inicialmente, o discurso sobre o verbo não tinha os versículos 6, 7, 8 e 9. Era direto. Do versículo 5, pulava para o versículo 10, para falar do verbo. Mas o redator final, isso tudo é o Espírito Santo que faz, tá?
Porque o Espírito Santo queria o quê? Que eles entendessem e que a gente já entendesse desde o início que o João 1 está falando de Jesus. Aquele de quem o João Batista vai falar a partir do versículo 19. E o que o João Batista vai falar? Se você está com a tua Bíblia aberta, em João capítulo 1, versículo 29. Eis o Cordeiro de Deus. Tá? Então, o que acontece com o Evangelho de João? Ele é um evangelho simples de entender, mas ao mesmo tempo ele é muito complexo. A história da redação dele é complexa. Aí por isso que eu vim nessa manhã para te dar uma aula, 8 horas da manhã, de exegese, história da redação, tá? Ganha de bônus. É bom que você... Ou você se anima ou você se desanima para fazer curso comigo, porque a gente precisa entender. Sabe o que acontece? Quando a gente entende isso, é agora que eu quero entrar. Uma das coisas que me fascina muito no texto bíblico, é perceber como é que o Espírito Santo inspirou esses homens, vamos dizer assim, essa comunidade, essa história da redação, para que todos fossem alcançados, todos tivessem prazer em ler esse texto. Por quê? Quem tinha menos entendimento, entendia de uma forma. E quem tinha mais entendimento, mais conhecimento, vamos dizer assim, entendia de outra forma. Mas todos entendiam, como hoje todos entendem, e são atraídos por esse texto. É isso que o Espírito Santo faz. Ele atrai a gente para o texto. E João capítulo 1, essa atração fica muito clara. Por que eu estou falando isso? Porque quem está sendo atraído? Quem conhecia João Batista, o Batista, quem já sabe do que está sendo falado, mas também quem não conhecia, mas conhecia o discurso do verbo, conhecia o Logos, tá? E quem é que conhecia o Logos? Aquele que estava no princípio, aquele que fez todas as coisas? Os filósofos. João capítulo 1, do verso 1 ao verso 14, é um texto extremamente filosófico. E a hora passou, e eu acho que a gente vai levar aí... Sexta eu falo, mas acredito que vai ser umas 3 lives sobre isso, tá? Você diz aí se você tá gostando, né? Ou se eu tô muito lá em cima, né? E aí, o que vai acontecer, então? Esse discurso do verbo, tá? É um discurso para mostrar que esse verbo no qual os filósofos acreditavam, né? Esse verbo que era Deus, é aquele que o João Batista anunciou. É Jesus. Né? Isso vai ficar claro no versículo 14, quando vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso vai ficar para a próxima live, tá? Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Se é o unigênito do Pai, é o Filho. Se é o Filho, se é o Deus Filho, é Jesus. Tá bom? Então, é por aí a coisa. Então, preste atenção numa coisa legal. Então, o que eu falei é isso. O discurso de João capítulo 1 é um discurso sobre o verbo, originalmente. Mas o redator final colocou a experiência do Batista aqui, do João, para costurar e para aqueles que tinham menos entendimento, que não tinham entendimento filosófico, entendesse então do que ele está falando. Então o Espírito Santo, ó, atrai, costurando o verbo que é Deus, que é vida e que é luz, com o Batista,
que veio anunciar a luz. Tá? Porque o João, capítulo 1, versículo 8, vai dizer assim: ele não era a luz, o Batista, mas ele veio para dar testemunho da luz. A verdadeira luz, João 1,9, que vindo ao mundo ilumina toda a humanidade. Ilumina minha vida, ilumina a sua vida, enche a gente de luz. Ó, enche a gente de luz. Então, se havia em nós trevas, já foram embora. Porque a nossa vida hoje está cheia de luz. Assim como essa luz que está refletindo daqui, está refletindo de lá. Lá fora é a luz, é a luz natural. E aqui desse lado, aqui no meu cabelo, é a luz artificial. Então eu estou cheia de luz de todos os lados. Mas Jesus é uma luz que ilumina de dentro para fora. E ilumina toda a humanidade. Tá? Passou rápido o tempo, né? Pois é. Como a gente começou 8h10 por ali, quase 8h15, vamos mais um pouquinho, tá bom? Vamos lá. Em João 1:1, vou voltar. João 1:1, a sua Bíblia diz assim, e a minha também. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Primeira coisa importante. Esse texto, tô com o texto grego aqui, ó. Ó que bonitinho. Tá? Isso aqui é João capítulo 1 no texto grego. É o Novo Testamento grego, tá? Então, ele vai dizendo, quero mostrar isso, só para você sentir como é que tá. Enarque en hologos. Kai hologos en pros ton theon, kai theos en hologos. Que palavra que eu repeti? Logos, logos, logos. Enarque, no princípio. Arqué é princípio, tanto que tem a palavra arqueologia, né? O estudo das coisas antigas, o estudo do princípio. Né? Então, no começo, no princípio, enrologos, era o logos, era o verbo, era essa palavra. E aí, vamos falar do logos, né? Tem um filósofo que eu gosto muito. Aí agora vamos... Olha só, já estudamos exegese, história da redação, já falei grego, e agora a gente vai falar filosofia, tá bom? Vamos lá. Tem um filósofo que eu gosto muito, que é o Heráclito, que é o filósofo do movimento, tá? Para o Heráclito, o universo, né, é criado a partir do fogo. Portanto, o movimento, porque fogo tem movimento. Lá quando começaram os estudos, né, as cosmologias, né, de como é que o cosmos foi criado. Cosmologia, o estudo do cosmos, grego, tá? E aí o Heráclito vai dizer isso. Não, o cosmos começa a partir do fogo, a partir do movimento. O Heráclito é aquele filósofo que diz, isso é extremamente teológico, que a gente não toma banho no mesmo rio 2 vezes. Por quê? O rio é água corrente. Na segunda vez, o rio não é mais o mesmo, mas também na segunda vez, eu e você não somos mais os mesmos. Isso dá para dar um glória, né? Um glória a Deus, um aleluia. Por quê? É a nossa vida que vai... E Deus gosta disso, a gente está crescendo, né? Então, eu não posso tomar banho em Jesus, né? Vamos o rio, né? 2 vezes. Porque eu já não sou mais a mesma. Então, as minhas experiências com Deus vão ficando
cada vez mais profundas, que eu não sou mais a mesma, né? Tá começando a subir aqui, deu o tempo, né? E aí, ó, Fernanda Silva e Fátima Santos. Bom dia. Vamos lá, já tá dando tempo de acabar. E aí, eu já percebi, dá uns 40 minutos e começa a subir aqui. Então, olha, preste atenção o que é logos na filosofia e começa a pensar em Jesus, tá? E perceba agora, então, como é que o Espírito Santo quis atrair os filósofos, para depois dizer que esse logos é o próprio Jesus. Preste atenção. Uso filosófico, tá? O Heráclito vai dizer, tô no dicionário, tá? No Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Pro Heráclito, logos pode significar discurso, preleção didática, isto é, ensino, vai pensando em Jesus. E até mesmo reputação, no sentido de que eu expresso a partir da minha vida, tá? Bom dia, Raquel, tá aparecendo aí para mim. Vamos. E aí, ao mesmo tempo, porém, logos pode significar relação, proporção, significado, lei universal comum, verdade. Viu? Então, Jesus é tudo isso. O verbo ali é tudo isso. Bom dia, Raquel, Luísa, Ana Paula Moraes, que já está subindo, eu vou perder. Bom, Jesus é relação, Jesus é verdade, Jesus é discurso, Jesus é ensino, Jesus é preleção didática, Jesus é proporção, Jesus é lei universal comum. E depois vai dizer o seguinte, que o Heráclito não se preocupava com um sistema filosófico, né? Porque essa relação tem a ver com comportamento apropriado entre os homens e abrange todos os homens. Essa lei universal comum é uma lei em cima do comportamento. Então ele vai dizer, o Heráclito não se preocupava só com o sistema filosófico, mas com a compreensão da unidade do um e do tudo. Um e tudo. Quem escreveu o prólogo do Evangelho de João conhecia a filosofia do Heráclito. É isso que eu estou tentando te dizer. E aproxima o filósofo para ler o Evangelho de João. Atrai. Então, o texto bíblico é um texto que atrai todo mundo, como eu falei. Quem tem não o conhecimento filosófico, por isso ele costurou com a história do Batista, mas quem tem o conhecimento filosófico, quando leu João 1:1, entendeu? Falou, ele está falando do Heráclito, deixa eu ler. Isso é atração do Espírito Santo, para que os filósofos da época lessem, não rejeitassem esse texto. Só que aí o Espírito Santo é mó barato, e ele vai inspirando, ele vai falando. E aí ele vai dizer que esse Logos estava com Deus, esse Logos era Deus. Ah, sim, esse Logos, então, é a união do uno com o todo. E o que ele diz? João 1:2. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Por quê? É a união do um, que é o Logos, com todos. Então, eu e você estamos unidos, nós somos tudo. Nós fazemos parte desse todos, desse tudo. A gente está unido com o uno, que depois os filósofos vão entender como o sumo bem, que é esse uno. Aí eu fico meio assim, quando a pessoa fala assim, o pessoal vai estudar filosofia, não tem que estudar filosofia não, vai se afastar de Deus.
A filosofia aproxima a gente de Deus. É claro que a gente precisa ir entendendo. Vai lendo a Bíblia, vai entendendo. Felipe Fernandes e Luzia Sobral, bom dia. Já está subindo aqui. Então, é muito legal isso. O que eu quero que você entenda nessa manhã. Evangelho de João, Marilene Fontes, Sueli Rangel. O Espírito Santo atraiu eu e você para esta palavra. E esta palavra é uma palavra que tem movimento. É um verbo. E esta palavra também é uma palavra que, quando dita, realiza coisas na minha vida e na sua vida. Então, essa aula, porque hoje foi aula mesmo, né? Meio que no improviso, porque eu estou sem roteiro, é para que a gente entenda que o conhecimento, quanto mais conhecimento a gente vai tendo de tudo, todo o conhecimento que você adquiriu até hoje, tá? Que eu passei 20 anos estudando e continuo estudando, tudo isso é aproveitado por Deus. Todas as experiências, tudo que a gente passou, tudo que a gente conheceu na teoria, na prática, né? Irmã Elvira tá aí, que bom! Então, tudo que a gente conheceu, isso Deus aproveita e isso vai fazer com que a gente leia o texto bíblico a partir das nossas experiências. É por isso que você entende o texto bíblico de um jeito e eu entendo de outro. Porque é a partir das nossas experiências e da nossa fé. Da maneira como a gente crê. Tá? Então, mas guarda isso no teu coração nessa manhã. Eu só fiz essa aula porque foi isso que Deus tocou no meu coração, né? Mas se você precisar assistir de novo, assista novamente, que eu falei vários conceitos aqui, ainda que eu fui tentando simplificar, né? Mas, Tayana e Josi, vamos lá, bom dia. Então, é legal isso, tá? Guarda isso no teu coração, e aí eu vou dar uma paradinha agora para eu olhar se tem dúvidas aí, perguntas aí para cima, tá? Essa palavra que Deus falou, que Deus fala acerca de você, é uma palavra que acontece. Deus disse, haja luz. E houve luz. Deus diz, você é meu filho e minha filha. Se você crê no meu filho Jesus Cristo, você também é meu filho e minha filha, faz parte da minha família e você é, e pronto, e acabou. É? Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Ana Flávia, bom dia. Irmã Jurema, Marise. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Então você vai ter. Porque Deus disse e acontece. Porque essa palavra se faz. Né? A palavra se faz. Nada do que foi feito sem ele se fez. Ou seja, tudo que foi feito por ele se fez. Tá bom? Vamos lá. Roseli, bom dia. Não sei se eu perdi para alguém. Irmã Odete, bom dia. Vamos lá. Ontem, irmã Odete e o Walter, pastor Walter, completaram 47 anos de casado. Parabéns! Eu não tive a oportunidade de falar ontem, mas estou falando hoje, né? Bom dia, Luísa! Monique, bom dia! Clércia, bom dia, Monique Caetano! Vamos lá, chegou tarde, pega o início depois. Luzia Sobral, bom dia! Irmã Elvira já falei, palavra se tornou ação. Magali, bom dia. Francisca, Maria Cátia, Raquel, Marco, bom dia. Gilda, Luzia Sobral, acho que já falei.
Vamos lá. Daniele, bom dia. Ana Amélia, Dalva. Marise Gomes, já falei lá em cima. A Carla apareceu lá em cima para mim. E agora aqui a Joyce com o Paulo Sérgio. Irmã Jurema. Emilena, bom dia. Luzia Assis, acho que eu já falei lá em cima. Sandra Minha Flor, bom dia. João Luiz, bom dia, João Luiz. Acho que é a primeira vez que eu tô te vendo aqui na live, João Luiz. Marise Gomes, já falei. Eliton também. Ailton, bom dia, Ailton. Deus te abençoe. Vamos lá. E a Melinha aí também. Irmão Guaraci, já falei. Luísa. Shirley Fernandes, bom dia. Francisca, já falei lá em cima. Mãe Elvira também. Vamos lá. Aqui. Pastor Gessé e Irmã Leila, não sei se estão assistindo aí. Vamos lá. Obrigada, aula maravilhosa. Irmã Leila tá aí. Irmã Leila e Pastor Gessé, ó. Pastor Gessé, hoje foi aula, tá? Você lembra a aula de seminário do curso? Olha aqui, Raquel, ó, vou mostrar de novo, ó. Obrigada pelo presente, tá bom? Vamos lá. Outra coisa que chegou junto, né? Que Simone me... Cadê minha Bíblia? Ah, olha que legal que chegou junto ontem aqui pra mim, ó. Ê, Glória, minha Bíblia do John Wesley. Que legal, aqui, ó. O J e o W do John Wesley. Isso aqui era o selo do John Wesley. Selo, né? Com anel, né? Selo do John Wesley. Então, só que aqui, claro, tava em inglês, né? Believe, love e obey, né? Creia, ame e obedeça. Então, fizeram uma versão em português. Bom dia, Neida! E aí chegou minha Bíblia do John Wesley. Lembrando que o John Wesley era um cara que gostava... Um cara é demais, né? Mas é um homem, né? Então, John Wesley era alguém que gostava muito de estudar. Muito! E essa Bíblia aqui tem os comentários do John Wesley ao Antigo Testamento e ao Novo Testamento. Eu tô maravilhada. Para você ter uma ideia de como é que o John Wesley gostava de estudar, presta atenção. Isso aqui em cima é João capítulo 1 até o versículo 14. Isso aqui é texto bíblico. Ah, isso aqui, ó. Notas de John Wesley. Ah, garota. Pois é, notas do John Wesley. E aí, eu vou pegar essa live de hoje, né? E vai ser notas da Alessandra no meu no livro lá que eu quero fazer, né? Traduzir o João, o Evangelho de João, do grego para o português, tradução minha, e fazer comentário. Tá bom? Beijo no teu coração, não apareceu nenhuma dúvida. E aí, quando isso acontece no colégio, quando não aparece dúvida, eu fico preocupada, porque uma parte do que aparece... Pastor Marco Antônio, bom dia, hoje eu dei aula de seminário, hein? Vamos lá. Quando os alunos não têm dúvida, ou entenderam tudo ou não entenderam nada, e não tem como elaborar dúvida, gente. Mas acredito que eu tenha explicado aí, né? Eu fui, né? Alessandra Bravo, bom dia! Hoje foi aula de seminário. Então, você que não está muito acostumado, mas tenho certeza foi isso que Deus colocou no meu coração, para que você tenha vontade de estudar, né? Prazer em estudar e ver como é legal, né? O conhecimento em cima de todo o texto, né? Mas Deus não deixa de falar quando a gente trabalha com esse conhecimento, tá bom? Beijo no teu coração. Então hoje você teve, hoje você teve aula de História da Redação, Exegese, Grego, Filosofia Antiga e mais algumas coisas aí, tá bom? Guarda só uma coisa. A palavra de Deus a palavra que sai da boca de Deus é uma palavra cheia. É uma palavra que faz acontecer.
E a palavra que sai da boca de Deus é o próprio Jesus. Portanto, Luciano fala isso, né? E eu também. Quanto mais você lê essa palavra, mais você encontra uma pessoa, que é Jesus Cristo, tá? Porque ele é a própria palavra. No princípio era o verbo, era a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, tá? Ai, ai! Beijo da Alessandra! Deus te abençoe. A Aline tá falando, ó, beba água. É saúde. Beijo.